Freud teve essa intenção, né, de tirar, de sacar a psicanálise de uma área só, que é a área da psicologia, e trazer isso como um conhecimento de vida humano. Então, né, os filósofos podem discutir a psicanálise, né, os estudiosos aqui, né, provavelmente tem o quê? Professores. Eu tenho uma amiga que fez especialização comigo, né, em psicanálise, a pós-graduação, e ela era engenheira, né, eu tinha pastores, padres, e, enfim, quem gostasse de discutir a psique humana. Então, as pessoas podem ter acesso à psicanálise. Isso é algo que está disponível para todo mundo. Freud quis dizer isso. Pois bem, o que está dentro da metapsicologia? Dentro da metapsicologia, a gente vai encontrar três campos. Esses campos são a topologia, a forma do psiquismo trabalhar de forma topológica, econômica e dinâmica. Essas três formas de agir do psiquismo. Freud começou com a parte da topologia. Né? A topologia, ela é dividida em tópicos, e é justamente isso. Né? Não vamos esquecer que ele quer trazer uma forma abstrata, porém teórica. Então, ele vai teorizar tudo isso que eu estou falando para vocês. Topologia, tópicas. A gente sabe que Freud tem a primeira e a segunda tópica. Primeira e segunda tópica. O que a primeira tópica fala? Né? Em 1900, na interpretação dos sonhos, ele já vai trazer uma questão, uma visão topográfica, né? De local, onde se localizam as emoções. De onde as emoções elas advêm? Do pré, que ele chama, né? O pré-consciente, e o consciente. São dois sistemas, grandes sistemas. Depois dele encontrar, né, esses dois grandes sistemas dentro de algum lugar, que é o lugar topográfico, eu vou pensar em geografia, por exemplo, é um lugar geográfico, ele está ali. O psiquismo está ali, e dentro do psiquismo nós temos dois grandes sistemas que operam, o consciente e o pré-consciente. Depois, o pré-consciente vai deixar de ser importante, né? Ele não abandona totalmente, mas vai deixar de ser importante, a gente vai ficar mesmo com o inconsciente e com o consciente. E aí ele vai, depois disso, isso é a primeira tópica, na segunda, ele vai tirar mais conceitos, mais impressões com o tempo de estudo dele, que é o id, o ego e o superego. Isso é topografia. Isso é primeira e segunda tópica. Isso é o lugar que está localizado a psique e as formas que ela atua nas sensações e nos afetos das pessoas. Então, vamos lá. Id, ego, superego. São forças. E essas forças, elas coexistem. Só que elas estão localizadas dentro do aparelho psíquico. Até aí, alguma dúvida? Alguma colocação? Alguém quer dizer alguma coisa? Então, vamos seguindo. Se tiver, podem falar que aparece aqui para mim, tá? Sobre essa questão de geografia, Freud quis trazer uma visão de aparelho, de representação e de mecanismo. Como é que isso funciona? Como é que isso atua? Aí ele vai falar sobre o modelo dinâmico. O dinâmico, ele é um modelo que fala sobre... Deixa eu só ver aqui que eu vou virando as páginas, vou me perder. Vamos lá. O modelo dinâmico, ele fala sobre a movimentação. Então, realmente, esse dinamicismo que a mente funciona. Como é que ela funciona? Ela funciona de acordo com o princípio do prazer. A gente vai estudar, vocês vão estudar isso mais para frente, quem não está dentro do nosso curso pode se inscrever e vai entender isso melhor, né? O princípio do prazer. A mente, o psiquismo, ele quer sempre o quê? Satisfazer um impulso. O impulso, ele é que a gente chama de pulsão, né? Depois Freud vai tirar esse termo impulso e vai transformar em pulsão, mas esse impulso, ele é instintivo, é como se ele fosse uma força quase animal. Ele quer ter uma satisfação. Eu quero beber água.
É um impulso, é um instinto. Eu quero, estou com sede. Eu vou buscar algo para beber. E normalmente vai ser o quê? Uma coisa gelada. Se você me der uma água morna, eu não vou querer. Até a mente entender isso, né, o corpo também, de que quer uma água gelada, você vai tomar uma água morna, uma água quente, desde criancinha até você crescer. Eu quero fazer xixi. Se eu quero fazer xixi, nada mais importa na minha vida. A fome vai embora, não é verdade? O medo vai embora, qualquer coisa vai embora, eu quero esvaziar a bexiga. Isso é físico. E as pulsões não são tão físicas assim, porém elas buscam essa tal de satisfação. Então, buscando a satisfação, ela quer o quê? Descarregar essa energia psíquica dela. Vamos falar de pulsão sexual, né? Não de sensual, mas de sexo mesmo. Quem pode entender isso de forma mais prática vai entender que existe ali um desejo, esse desejo precisa ser satisfeito. É só isso. A gente que inventa o romanticismo, um monte de coisa, é o amor, aí tem que ter uma pessoa que você ama. A gente, porque a gente não é dissociado desse instinto, a gente tem, né, emoções, sentimentos, a gente tem tudo isso. O que a gente entende disso? Que existe a representação e o afeto. Então, a representação, vamos nesse exemplo, né? A representação, ela está falando sobre o quê? Sobre o instinto puro. A quantidade que ele tem de pulsão para satisfazer. Mas a qualidade é o afeto, é a emoção. E aí, falando de novo, voltando à questão sexual, você tem duas coisas ali envolvidas, o afeto e a representação. Qual é a representação? A representação é o que aquilo ali apresenta, então eu tenho que resolver a minha questão de quantidade de pulsão para descarregar, de energia para descarregar, mas não pode ser com qualquer pessoa. É uma pessoa que me atrai, uma pessoa que é assim, que é assado. E aí, isso aí se junta e você descarrega essa tensão psíquica e emocional. Esse é o dinamicismo da mente, de como o aparelho psíquico pode funcionar. Só que assim, né, eu estou falando isso de formas muito esquizo, né? É isso e é isso. E é isso que a gente precisa, isso tudo, a gente realmente precisa para poder entender. Isso tudo funciona separado? Não, nunca. Então, essa interação entre essas instâncias, essas três instâncias, que eu estou falando de topográfica, econômica e dinâmica, essa interação, ela fala sobre o ponto econômico. O que é o ponto econômico? É a libido. Pulsão é diferente de libido? Sim. Pulsão é algo instintivo. A libido ela é um pouquinho mais sofisticada. Então, a libido, ela está totalmente ligada nesses pontos, né, do que eu falei, nesses três, topográfico, econômico e dinâmico, mas ela funciona muito na questão econômica. E aí eu estou entrando nesse último ponto, depois a gente vai conversar sobre mais um pouquinho sobre essas três, tá? Mas eu estou só apresentando para vocês como é que elas funcionam. Na economia, pensa aí na economia. Eu não vou falar da economia do país, tema polêmico, não quero falar sobre isso. Quero falar sobre economia de libido, economia de pulsão, economia psíquica. Como é que funciona a economia psíquica? Mais simples do que você imagina. Existe lá uma energia. Existe lá um copo que está com água. Esse copo está com água. Mas esse copo aqui de energia, nessa água, na verdade, que é energia, ela não acaba. Ah, eu estou gastando uma energia psíquica, estou nisso. Ela não vai acabar. Ela vai ficar represada aqui, dentro desse copo. Só que eu posso pegar essa água aqui e distribuir em outros copos. E aí eu vou estar o quê? Distribuindo a minha libido. Eu vou estar fazendo com que ela circule em vários locais diferentes. Freud diz que essa é a forma saudável de você viver. É você apostar em vários investimentos, essa palavra pode ser até mais familiar para vocês, né? É você pegar a sua libido e você investir em vários objetos. Com moderações, óbvio, porque a gente não está falando de exagero, a gente está falando de estar saudável. Estar saudável é você estar equilibrado. Né? A gente vamos falar por exemplo, de luto e melancolia, né? Que é um texto bem interessante de Freud. O luto, ele pega todo o investimento do objeto e coloca naquela pessoa ali que se perdeu. Esse é o luto.
naquela coisa, naquela pessoa, o emprego que eu perdi, vai ficar triste dias, né? Porque eu fui mandada embora, a pessoa que faleceu, uma caneta muito importante que minha bisavó passa de geração em geração e eu perdi. Então, assim, das coisas pequenas até as maiores, a gente entende que o luto, ele atua dessa forma. Você vai recolher aquela energia de libido pulsional de que estava numa situação e você vai recolher para dentro de você e você vai refletir sobre aquilo. A falta que aquilo te faz, como foi difícil perder. E aí, o luto saudável, você vai depois pegando essa energia e distribuindo ela de novo, colocando um novo objeto. Dessa forma. O que a economia fala para a gente? A economia fala para a gente que quanto mais você investe numa coisa, mais expectativa você faz. Você hoje tem vários bancos online, né, que trazem muitas promessas de retorno, né? Deixa seu dinheiro aí que ele vai render, vai fazer, vai acontecer, arará. A gente tem vários. Tem pessoas que têm investimento em vários bancos. Por quê? Porque vai pegando ali o melhor de cada um e economicamente para ela é interessante. O que a gente vai... Falando de economia prática, agora falando de economia dentro do aparelho psíquico. Se você investe tua energia libidinal numa coisa só, você está adoecendo. Seja investir em você mesmo, seja você investir totalmente fora de você. Você está adoecendo. Uma mãe que tem um bebê, por exemplo, né, ela tem que gastar a energia dela toda naquela criança. Não tem? Tem, porque senão a criança vai morrer. Eu sempre falo isso, é muito mais fácil você matar um recém-nascido do que você fazer ele viver. Só você deixar ele largado, vai morrer. Fazer ele viver é muito mais custoso, mas isso gasta a libido da pessoa que tá cuidando daquele bebê. Mas é a mãe, né, nesse caso, quando o bebê é criado com a mãe, quando tem a mãe dele, né? Mas a questão é, a mulher precisa fazer isso naquele momento. Por quê? Porque é uma questão de necessidade primária. Ele está ali, a urgência é essa. Mas isso vai durar a vida toda? Não. Isso vai ser para sempre? Não. Esse investimento libidinal tem que ser retirado aos poucos e voltar para a sociedade. A mãe tem que voltar a trabalhar, tem que voltar a dar atenção para o marido, pro companheiro, para quem for. Tem que voltar a assistir a novela dela. Tem que voltar a tomar um banho de qualidade. Coisas simples é necessário fazer. Por quê? Porque você tem que ir tirando aquele investimento libidinal e voltar ele à vida. Porque senão você vai criar uma criança doente, acostumada ali a ser o centro de todas as atenções, nada vai ter barreira ali entre a mãe e aquela criança, então ele vai estar acostumado ali a sugar, né, esse ego materno e não criar o dele, e também a mãe vai ficar aprisionada nesse cuidado. Eu estou falando de uma coisa bem prática, que a gente vai, mas por que nesse caso é assim, naquele caso é assim, porque sei lá, quando nasceu, logo quando era pequeno, perdeu a mãe, aí por causa disso, quer ser a mãe toda poderosa para a criança, ou quer suprir a falta que a criança não tem pai, ou com outras coisas que podem acontecer, mas isso é caso a caso. O que eu estou dizendo é de um grande grupo. E esse grande grupo você precisa investir sua libido em outras coisas. Eu só trabalho. Eu trabalho de 6 da manhã até as 10 horas da noite. O que você faz? Eu só trabalho. Eu só faço isso na minha vida. Está me satisfazendo? Aparentemente está. Aí eu vou começar a juntar as coisas. Né? Economicamente isso está certo? A gente acabou de abrir essa discussão. Não está certo. Economicamente você precisa investir em vários objetos. Com moderação, como eu falei, equilibradamente. Mas sim, você precisa sim acordar de manhã, tomar um café da manhã com qualidade. E aí, se você puder fazer exercício físico, não puder, faz no final da noite. Vai para o seu trabalho. Na hora do almoço, tira o seu horário de almoço. Se você puder estar com outras pessoas no seu horário de almoço, esteja. Conversa sobre outras coisas que não seja trabalho. Vai estudar. Vai viver. Final de semana, vai viajar. Então, são coisas para você fazer. Várias. E aí, se você pega, não, eu vou gastar toda a minha energia libidinal do meu trabalho. Porque é preciso. Porque a idade de eu trabalhar é agora.
Porque um monte de coisa que a gente põe lá em relação a desculpas para a gente ter esse tipo de comportamento. E aí tá. E aí você é mandado embora. Como é que sua vida vai ficar? Ao invés de você chorar uma semana, 3 dias, por aquele emprego perdido, você vai querer morrer.